Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos e amados, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Quero aqui dizer a vocês, meus queridos irmãos, que eu estou bem de saúde, graças a Deus. E eu quero aqui louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero aqui, meus queridos irmãos, mandar um grande abraço, grande beijo a cada um de vocês. Ok, meus queridos irmãos? Bem, quero aqui dizer a vocês, queridos, que hoje nós teremos mais uma conversa muito rápida. Creio que será uma conversa que irá esclarecer algumas dúvidas que alguns irmãos têm com relação a este assunto que vamos tratar aqui hoje. Amados irmãos, o tema da nossa conversa, o tema do nosso assunto de hoje é o seguinte: se ninguém subiu ao céu, como explicar Paulo que foi até o terceiro céu? Meus queridos e amados irmãos, antes de irmos para o nosso assunto, antes de irmos para o nosso tema de hoje, eu quero antes dizer algo a vocês. Quero aqui falar acerca do assunto do nosso computador. Amados irmãos, quero aqui primeiramente agradecer a todos os irmãos que contribuíram e, bem, aos irmãos que deram força. Quero aqui dizer a todos muito obrigado mesmo, meus irmãos amados, do fundo do meu coração. Quero aqui dizer a vocês, meus queridos irmãos, que os números e os valores arrecadados até o momento são valores satisfatórios, mas são valores que ainda não são suficientes para comprar o nosso computador. Infelizmente, meus queridos irmãos, ainda falta uma margem para a compra do nosso computador. Falta por volta de 10.000 meticais para a compra do nosso computador. 10.000 meticais. Meticais é a moeda, né? A moeda daqui de Moçambique. Convertendo esses 10.000 meticais em reais brasileiros, este valor dá por volta de 900 reais. 900 aproximadamente a 1.000 reais. Ok, meus queridos irmãos? Bem, eu fiz essa conversão de meticais para reais brasileiros porque todos os irmãos que contribuíram até o momento, todos os irmãos que contribuíram, que estão me apoiando para a compra deste computador, são todos brasileiros. Quero aqui agradecer, meus queridos irmãos. Quero aqui agradecer ao Brasil. Muito obrigado, Brasil. Todos vocês são um povo muito acolhedor, um povo muito bondoso, um povo muito amoroso mesmo. E eu sinto o maior carinho pelos brasileiros. Sinto essa irmandade que eles têm com a minha pessoa. E eu sou grato a Deus, louvo a Deus por tudo isso. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, meus queridos. Estamos juntos, tá? E, bem, dizer aos irmãos que ainda puderem contribuir, ainda puderem dar alguma coisa para que nós cheguemos até este número desejado, aos 900, aproximadamente os 1.000 reais para a compra do nosso computador. Eu serei eternamente grato. E, bem, creio que nós vamos fazer juntos a festa aqui no canal. Vamos juntos celebrar, vamos juntos comemorar essa conquista que é a compra desse tão esperado computador. Ok, meus queridos irmãos? Muito obrigado. Grande abraço a todos. Grande beijo. E vamos ao nosso assunto de hoje. Bem, amados irmãos, o nosso assunto de hoje, como já havia dito aqui no início, é o seguinte: se ninguém subiu ao céu, como explicar Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu? Meus queridos irmãos, por favor, vamos ler 2 de Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2. Antes que eu me esqueça, quero aqui mandar um grande abraço ao meu irmão Elson Jesus. O irmão Elson, que também tem um canal aqui no YouTube, para quem não sabe, o seu canal é o seguinte:
MGV, Ministério Graça e Verdade. O irmão Elton, ele falou acerca deste assunto, ministrou muito bem acerca deste assunto. Para os irmãos que quiserem visitar o canal do irmão Elton, por favor, façam isso. Tem muita coisa boa lá, tem muita coisa boa mesmo. O irmão Elton é um irmão que é muito, mas muito usado por Deus para ministrar e esclarecer a palavra de Deus, a Bíblia. Ok, meus queridos irmãos? Bem, vamos ao nosso assunto. Vamos tentar entender isto, meus queridos irmãos, da maneira mais simples possível. Tá bem? Vamos aqui tentar entender isto da maneira mais simples possível. Ok, meus queridos? 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2. Olha isto aqui, queridos. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em torno deste assunto. Olha isto, meus amados irmãos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se na carne, não sei. Se no espírito, não sei. Deus o sabe. Segura. Então, o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele vai dizer que conhece um homem, não falando de um outro homem, mas referindo-se a ele mesmo, Paulo. Conhece um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Só que Paulo vai dizer o seguinte: olha, se na carne não sei, se no espírito não sei, Deus o sabe. Mas como assim, Paulo? Como assim você não sabe se é na carne ou no espírito que foi arrebatado até o céu? Quer dizer, você foi arrebatado até o céu, Paulo, mas você não sabe se foi na carne ou no espírito? Como assim, Paulo? Que nós queremos entender este assunto. Mas calma aí, meus queridos irmãos. Esta é a pergunta que eu me fiz, que eu fiz, né? Quando eu li este texto, este assunto. E eu fui meditando para tentar entender isto aqui. Mas calma, meus amados irmãos, vamos aqui descodificar este assunto. Vamos descodificar isto aqui. Entenda isto aqui, querido. Paulo, ele disse, foi arrebatado até o céu. Só que ele disse, não sabe se foi na carne e não sabe se foi no espírito. Ele disse, Deus o sabe. Amados, se Paulo afirmasse, preste atenção, se Paulo afirmasse que foi ao céu em carne, Paulo estaria mentindo. Por quê? Porque no céu não entra a carne. Você entende? Agora, se Paulo dissesse que foi no céu em espírito, Paulo também estaria mentindo. Por quê? Porque o espírito só volta a Deus, o espírito só vai para o céu quando uma pessoa morre. Você entende, meu amado irmão? Então, quando isto aconteceu, meus queridos irmãos, quando Paulo, quando ocorreu isto que ele está dizendo aqui, que ele está se referindo aqui, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e nós vamos entender nessa mensagem que não foi no sentido literal que ele foi para o céu. Vamos entender isto aqui neste vídeo. Então, quando ocorreu isto aqui, meus queridos irmãos, Paulo estava vivo. Você entende? Então, ele estando vivo, o seu espírito não poderia ir a Deus. O espírito só volta para Deus, o espírito só se ausenta do corpo e volta para Deus quando uma pessoa morre. Você entende? Então, Paulo, se dissesse que foi em espírito, estaria mentindo. Se dissesse que foi na carne, também estaria mentindo. Você entende? Agora, meus queridos irmãos, vamos entender este assunto. Se Paulo não foi para o céu, se ele não foi para o céu, por que Paulo aqui está dizendo que ele foi arrebatado ao terceiro céu, se ele não foi para o céu? Vamos entender isto aqui. Olha só o que Paulo ainda continua dizendo aqui no versículo, no mesmo texto, no versículo 4. Ele diz assim, olha, no versículo 3 começando,
E sei que esse homem, se na carne não sei e no espírito não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Então, Paulo aqui está falando da experiência que ele teve. Paulo aqui está falando que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá no terceiro céu ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito repetir. Então, meus amados irmãos, como nós já explicamos aqui neste vídeo, que Paulo, se ele dissesse que foi em carne, estaria mentindo para o céu. Se ele dissesse que foi ao céu em espírito, também estaria mentindo. Então, se Paulo não foi para o céu, por que ele disse que ele foi arrebatado até o terceiro céu, se ele não foi para lá? Presta atenção agora, redobre a tua atenção para você entender isso aqui, amado. Presta atenção, olha. Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu por causa da sua religião, o judaísmo. Queridos, presta atenção, olha. Segundo alguns ensinamentos judaicos, no Talmud, o universo é composto de 7 céus. O que significa Talmud, Bruno? Entenda. Talmud, em hebraico, significa estudo. Você entende? E esse estudo, meus queridos irmãos, entende-se nesse estudo que o universo é composto de 7 céus. E eles entendem, presta atenção, no judaísmo, eles entendem que esses 7 céus, cada céu, meus queridos irmãos, significa níveis de consciência divina. Eles entendem que cada céu tem seu significado e tem sua função. Você entende? Eles entendem que cada céu significa níveis de consciência divina. Então, Paulo, conhecendo o judaísmo, Paulo sabendo que os seus ouvintes estavam voltados para o judaísmo, Paulo, ele usou uma linguagem que no judaísmo entendia-se muito bem. Ele usou uma linguagem que os seus ouvintes entendiam muito bem. Você entende? Quando ele disse que ele foi arrebatado até o terceiro céu, Paulo estava a tentar transmitir a eles que Paulo chegou a um nível de consciência divina muito elevado. E no judaísmo ensina-se que a estes níveis de consciência divina, um homem chega até lá com a meditação da palavra de Deus. Então, Paulo estava tentando mostrar a eles que aquela revelação, aquele que ele recebeu do próprio Deus. Paulo estava tentando transmitir aos seus ouvintes que ele chegou a um nível de consciência muito elevado. Por isso que ele disse, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Você entende? Não foi no sentido literal que Paulo foi para o céu. Porque se Paulo fosse em carne, Paulo estaria mentindo. Porque carne não entra no céu. Se Paulo dissesse que foi em espírito, também estaria mentindo. Por quê? Porque o espírito só sai do corpo, só volta a Deus quando o homem morre. Você entende, meu amado irmão? Então, Paulo estava explicando aos seus ouvintes, em 2 de Coríntios capítulo 12, que ele chegou a um nível de consciência divina, a um nível de consciência de Cristo, a um nível de revelação de Deus muito elevada. É por isso que ele disse, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Não no sentido literal. Você entende? Quando Paulo disse aquilo, eles lá entendiam muito bem que isso que Paulo está nos trazendo aqui, ele recebeu do próprio Deus. Ele recebeu do próprio Deus. Você entende, meu amado irmão? Então, Paulo não foi para o céu como ensina um sistema religioso. Paulo não foi para o céu no sentido literal, como ensinam alguns pregadores da palavra de Deus. Ok, meus queridos irmãos? Paulo, ele chegou a um nível de consciência divina muito elevado. E esta revelação que ele teve foi o próprio Cristo que revelou a Paulo. Olha só o que Paulo disse ainda no capítulo 12 de 2 de Coríntios, no capítulo de número 1. Olha só o que Paulo disse, queridos, presta atenção, olha só o que Paulo disse, para você entender isto que eu estou a explicar aqui. Olha só o que Paulo disse. É preciso gloriar-se, por certo, não convém. Por certo, não convém.
Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Você entende? E no versículo a seguir, Paulo começa: conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Você entende, meu amado irmão? Ele disse no capítulo 12, versículo 1, é preciso gloriar-se. Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Você entende o contexto? Então, Paulo, ele mencionou, entenda, visões e revelações que ele recebeu do Senhor. Você entende, meu amado irmão? Então, quando ele estava aí falando acerca de ser arrebatado ao terceiro céu, estava tentando transmitir aos seus ouvintes que ele chegou ao nível de consciência, ao nível de revelação divina, ao nível de revelação de revelação de Deus muito elevado. É por isso que ele disse: eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Mas Paulo, referindo-se a ele mesmo, Paulo não estava falando de um outro homem. Você entende, meu amado irmão? Então, como os seus ouvintes tinham o coração endurecido, como os seus ouvintes, eles davam muito crédito à sua religião, então Paulo usou uma linguagem que na sua religião entendia-se muito bem. E os seus ouvintes, ouvindo que o que Paulo está dizendo está relacionado com a sua religião, o que eles fizeram? Deram ouvidos a Paulo. Deram ouvidos a Paulo e entenderam que aquilo que Paulo estava explicando era algo que ele recebeu do próprio Deus. Você entende, meu amado irmão? Então, Paulo não foi até o terceiro céu. Se Paulo fosse até o terceiro céu, meus amados irmãos, Paulo ia enquanto ele estivesse morto. E é isso que aconteceu. Paulo só foi para o céu quando ele morreu. Quando ele foi decapitado antes do ano 70. Quando aquilo aconteceu, meus queridos irmãos, Paulo aí sim foi para o céu. Mas enquanto ele estava vivo, enquanto ele ainda estava em vida, Paulo não foi para nenhum céu. Você entende? Quando ele disse foi até o terceiro céu, ele estava tentando dizer que ele chegou a um nível de consciência, um nível de revelação muito elevado. Você entende, meu amado irmão? Estava tentando transmitir aos seus ouvintes que aquilo que Paulo estava pregando é algo que ele recebeu do próprio Deus. Você entende, meu amado irmão? Então, esta é a verdade acerca de Paulo subir ao terceiro céu. Paulo não subiu ao terceiro céu, não subiu, ok, meus queridos irmãos? Quero aqui, meus queridos irmãos, me despedir de vocês. Quero mandar um grande abraço a todos os meus irmãos daqui de Moçambique. Meus queridos irmãos do Brasil, muito obrigado a todos. Quero mandar aqui um grande beijo à minha mãe biológica. Eu tenho muitas mães, queridos, muitas mães. Quero mandar um grande beijo à minha mãe biológica, Orquídea Forquia. Minha querida mãe, beijo, te amo muito. Quero também aqui mandar um grande beijo, grande abraço à minha mãe, eu tenho muitas mães, como eu acabei de falar aqui. A minha querida mãe, Adriana Gonçalves. Mamãe, muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Grande beijo em seu coração. Quero aqui mandar também um grande abraço à minha outra mãe, a Marilza. Minha querida mãe, grande beijo, grande abraço. E quero também aqui mandar um grande abraço, grande beijo à minha outra mãe, que é a mãe Creuza. Creuza, grande beijo, grande abraço, grande beijo em seu coração. Quero aqui mandar um grande abraço a todos os meus irmãos que estão nos demais países, aos meus irmãos que sempre acompanham este canal, que sempre deixam seu like, que sempre comentam nos vídeos, sempre compartilham os vídeos. Muito obrigado, meus queridos, muito obrigado, meus amados, dizer que estamos juntos e que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre nas vossas vidas. Grande beijo, grande abraço, tchau e até a próxima.